Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Iniciamos mais um encontro do programa Momentos Espirituais, hoje, 31 de janeiro de 2020, e estamos na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido Leandro e do nosso querido João. Hoje discutiremos, na primeira parte do nosso programa, o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, que faz parte do capítulo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e também, na segunda parte, estudaremos o capítulo 20, né? Capítulo 20, que conta a história de Maria de Magdala, na obra Boa Nova, psicografada pelo apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito Humberto de Campos. Nós teremos a continuação do capítulo 20, que é um capítulo muito marcante, e nós acho que nem chegamos na metade, né, no programa anterior, né? Ficou perto da metade. Bem perto. Mas vale a pena, e hoje nós daremos continuidade ao seu estudo. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar o nosso Afonso. Fique à vontade, Afonso, Leandro e João, para os seus cumprimentos iniciais. Eu desejo uma boa noite a todos. É muito prazeroso estar aqui mais uma vez. Nós não pudemos comparecer nos últimos programas e estamos retornando hoje com o nosso coração muito alegre, muito feliz, não só pela companhia dos companheiros, mas também pela excelência dos assuntos que nós vamos abordar na noite de hoje. Leandro, seus cumprimentos, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, queridos ouvintes. Muito alegre, muito feliz em estar aqui de novo. E certamente, como mencionou o Afonso aqui, hoje teremos alguns assuntos muito interessantes. O Boa Nova também, um capítulo muito emocionante que nós vamos terminar de ler, de abordar e de discutir. E feliz novamente de ter o Afonso e o João de volta, né? Exatamente, cara. João, boa noite. João, a semana passada fizemos referência a você sobre a ferrovia, e aí fizemos uma pesquisa rápida e descobrimos que a ferrovia chegou para a humanidade por volta dos anos 1820. Que beleza. Nossa, que bom. Pena que eu não estava aqui para aproveitar esse momento histórico. É verdade. Boa noite a todos, boa noite, ouvintes queridos. É um prazer enorme estar de volta compartilhando desse ambiente tão agradável aqui. Muito bom. Então, dando continuidade ao estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje estudaremos a relação que há entre o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão e os ensinos da doutrina espírita, bem como os ensinos
de Jesus, sobretudo os ensinos de Jesus, evidentemente, na visão espírita. Bem, Sócrates, apesar de não ter escrito nada, foi um filósofo de máxima expressão, a tal ponto que ele divide a filosofia dos filósofos clássicos em pré-socráticos e pós-socráticos. Então, a capacidade desse homem foi tão relevante que nós vamos encontrar na obra A Caminho da Luz, ditada pelo Espírito de Emmanuel, a revelação de que os ensinos de Sócrates foram ensinos precursores dos ensinos do Mestre Jesus, assim como os ensinos de Buda lá no Oriente também são assim considerados. Inclusive, essas citações encontram-se lá na obra A Caminho da Luz. Então, Buda, Sócrates, Pitágoras, que é pré-socrático, Confúcio, Lao Tse, Krishna, mais recuado ainda, bem mais recuado, são todos pensadores, são todos mensageiros que foram enviados pelo próprio Cristo para que os seus ensinos fossem difundidos e pudessem preparar o caminho para a chegada da compilação maior, do resumo mais profundo que o Mestre veio nos trazer, sobretudo se pudermos resumir os ensinos do Mestre apenas lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte resume praticamente toda a doutrina do Mestre. Marcelo, eu gostaria, estou até fazendo esse comentário, João, para te passar esse gancho aí. Porque até nós estávamos conversando da obra Depois da Morte. Exatamente, né? Porque assim, eu tomei conhecimento, eu queria fazer um comentário sobre esse livro, o livro Depois da Morte, do Leon Denis, que na realidade eu tomei conhecimento, quer dizer, eu tinha comprado esse livro, acho que num sebo, eu estava passando naquelas coincidências, eu não acredito em coincidência, então eu comprei e estava lá comigo em casa já há alguns anos, né? E há uns meses atrás, a Ana Lúcia, minha esposa, ela comentou que esse foi o livro, né, o divisor de águas da vida do Arthur Valadares. Porque segundo ela, eu não sei, ela que me contou assim o seguinte, que ele, numa palestra ele contou isso aí, que é o seguinte, que ele nasceu, acho que num lar espírita, depois ele parou, desistiu, não queria ser mais espírita, e aí quando ele leu esse livro, Depois da Morte, aí deu o clique, aí caiu um monte de ficha e tal, e falou, nossa, é isso, aí foi daí que ele assumiu o papel que ele realiza, cumpre hoje de forma tão brilhante. Arthur, né? Arthur Valadares. Arthur Valadares, eu falei o quê? Você falou Carlos? Ele falou Carlos Valadares? Arthur Valadares, Arthur, ele falou Arthur. Desculpa. Desculpe. Não é a primeira vez que eu falei errado. O Arthur que me desculpe, meu querido. Então, mas assim, e aí eu fiquei muito curioso, né, sobre essa obra. Eu falei, nossa, como é que pode mexer tanto com esse espírito? E a gente estava conversando antes aqui, inclusive, de iniciarmos aqui o programa, eu e o Marcelo, e o início desse livro é de uma leitura assim complexa, né? É muito histórico, ele conta toda a parte, igual o Marcelo comentou, dos vários, vamos dizer, profetas que vieram ali, enviados pelo próprio Cristo, né, que é o nosso governador aqui do planeta. Ele enviou um, outro, tal, e aí o Leon Denis, ele faz uma descrição histórica, a leitura não é fácil, né? Até a gente estava dizendo, né, o Marcelo estava comentando, ele começava e não conseguia passar de uma certa parte, até eu custei também algumas, estou ainda tentando, para dizer a verdade, não é uma leitura fácil, mas é muito interessante, e eu gosto de história.
Mas assim, a hora que começa a falar de Jesus, né, do cristianismo, é impressionante, acende uma luz assim no livro, é uma coisa impressionante. E aí, a hora que a gente começa a enxergar, é meio que assim, a gente subir em um monte, né, para entender, para enxergar todo esse trabalho que vem sendo feito com muito amor, com muito carinho pelo Cristo, nos preparando, nós, humanidade terrestre, para esse momento, que não é um momento qualquer, é simplesmente o divisor de águas, como foi na vida ali, o livro Depois da Morte foi na vida lá do Arthur Valladares. O Espiritismo, né, o Cristo é um divisor de águas ali, né? E o Espiritismo, ele vem, tem aquela questão que inclusive a gente estava conversando, assim, o seguinte, que é comentado lá nessa obra, que ele tem esse papel de popularizar as informações que já eram de conhecimento dos iniciados lá atrás, né? no Lá Antigo Egito, todos na esses, Antiga Grécia, exatamente, os sacerdotes, Buda, aquele pessoal lá na Índia, tem uma série, é muita informação. Então inclusive esse livro, estou citando esse livro que eu recomendo, né, quem gosta de história que leia, mas não é uma leitura fácil, mas é muito interessante para a gente entender, porque é muito complexo e tem muito, isso era muito já feito desde a antiguidade, só que era restrito e as pessoas não divulgavam, porque a população não estava pronta ainda. Nós estamos agora tentando entender o que o Cristo falou há mais de 2000 anos, né? Então, assim, você imagina lá naquele período lá atrás, né, Afonso? Então, e aí ele vem, conta tudo isso, toda aquela coisa. Então, é difícil de ler, não é fácil, não. Mas aí depois, na hora que entra, o Cristo dá joga aquela luz sobre a terra, é um negócio impressionante. E as palavras dele, do Leon Denis, ficam assim, muito românticas, assim, parece poesia ele falando do Cristo. É muito lindo, é imperdível. E aí ele fala sobre o Espiritismo, né? O que vem? O Cristo, igual ele mesmo disse, ele falou assim: eu não posso vos dizer tudo que eu tenho para dizer, porque vocês não iam entender, né? E aí que ele diz, quando ele diz que ia enviar o Paráclito, né, que ia esclarecer que é exatamente essa questão da autoridade do Espiritismo, de trazer essas informações que só os iniciados, os sacerdotes, né, Marcelo, tinham acesso naquela época na antiguidade, né? E aí isso é feito de uma forma assim, nada rebuscada, né, sem véu, tira todo o véu da letra, que nós, né, que já vivemos várias vidas aqui por esse nosso planeta, nós mesmos já utilizamos muitos véus lá no passado, né, e hoje estamos aqui para tentar tirar esse véu, exatamente com o auxílio da ferramenta que é a doutrina espírita. E assim, isso é que eu acho que é legal, assim, parece que para encaixar aqui, para ver, porque assim, o Espiritismo tem todo esse papel que a gente vai inclusive conversar aqui bastante sobre essa parte, vamos dizer, da formação, etc., da doutrina, como é que foi, etc. Mas assim, qual que é o ponto principal do Espiritismo, né? É salvar a gente. Salvar de quê? Salvar das nossas imperfeições, da nossa ignorância. Porque quando Jesus falou, conhecerás a verdade vos libertará. Então assim, quando a gente tem acesso, né, Marcelo, é aí que a gente vai conseguir vamos dizer, se desprender desse peso todo para a gente subir, para ser feliz. Então, só que desculpe se eu me alonguei muito. Não, perfeito. Mas eu queria assim, buscar, porque assim, é tão linda essa passagem aqui desse livro, Depois da Morte, né, que assim, é muito interessante, assim, eu recomendo muito que leia, porque assim, é muito lindo e deixa muito claro para a gente entender esse caminhar da humanidade, né? Que foi desde lá, bem bronco, lá, quase andando de 4, aquele negócio todo, tal, até o momento que a gente está vivendo hoje, né? Graças a Deus que a gente já conseguiu avançar, consegue entender, mas assim, é muito interessante para a gente contextualizar onde é que a gente está hoje. Perfeito. Né? Entendeu? Perfeito. E eu gostaria de contar uma passagem biográfica que muitos de vocês devem conhecer, do apóstolo da caridade Eurípides Barçanufo, que o Eurípides Barçanufo, ele tem contato com a doutrina espírita. Não sei se vocês conhecem. Você conhece essa história, Afonso, Leandro? Não sei. Então, a biografia do Eurípides Barçanufo é brilhante, né? Ele nasceu em 1880
e morreu em 1918, ou seja, ele viveu 38 anos. Ele tornou-se espírita por volta de 1900, 1901, 1902, por aí. E ele era de família católica, uma cidade de Sacramento, 5.000 habitantes, né? A cidade é pequena até hoje, você imagina na época, né? Perto lá de Uberaba, né? O Triângulo Mineiro tem alguma coisa lá, né? Porque é impressionante, né? Só vai espíritos de alta hierarquia lá, né? É verdade. E aí então o nosso querido Eurípides, ele era da Sociedade Vicente de Paulo, da Igreja Católica de Sacramento. Ele era secretário, ele ajudava o padre lá nas suas questões ativamente, né? Era impressionante. E numa determinada ocasião, o padre o presenteou com a Bíblia. E ele leu a Bíblia. E ele ficava incomodado com as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, as promessas de Jesus, nem sempre estão relacionadas com o tempo presente. Muitas das bem-aventuranças são para o porvir, para o futuro, para o mundo espiritual, para a vida que se segue após a morte. Embora hoje nós também tenhamos conhecimento, graças aos ensinos da psicologia profunda, que os ensinos do mestre, essas bem-aventuranças também podem ser aplicadas, sim, no nosso dia a dia. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então significa que nós, diante das aflições, diante das provas a que todos somos submetidos, bem-aventurados os aflitos é um convite para que sejamos capazes de desenvolver a resignação. Bem-aventurados os pobres de espírito, para desenvolvermos a humildade, e assim por diante. Então, quer dizer, a visão do mestre é uma visão muito mais profunda do que nós imaginamos. Ela vale tanto para o tempo presente quanto para o tempo futuro. Mas o nosso querido Eurípides, ele tinha dificuldade de entender as bem-aventuranças com aquela visão lá proposta pelos nossos irmãos da Igreja Católica lá na época, no início do século XX, né, 1900, 1901. E ele tinha um tio, e esse tio, que agora me fugiu o nome... Senhor Mariano, é isso mesmo, você me lembrou. Esse tio, ele desenvolvia uma reunião mediúnica lá na fazenda, fazenda Santa Maria, lá em Sacramento. E esse tio falava sobre os ensinos da doutrina espírita, mas ele era um tio que tinha uma inteligência mais limitada. Então, quando o Eurípides fazia alguns questionamentos, devido à limitação do tio, o tio não conseguia explicar, não conseguia avançar. E aí, o que o tio fez? Numa daquelas vezes, numa daquelas visitas, né, do tio na casa do Eurípides, o tio estava com a obra Depois da Morte. Depois da Morte, do Leon Denis. Aí o tio falou: Eurípides, você é muito inteligente, porque o Eurípides, ele era professor, ele falava 3, 4 línguas, ele tinha uma capacidade brilhante. Ele só não foi fazer medicina na Faculdade Nacional de Medicina no Rio de Janeiro porque a mãe ficou muito triste se ele ficasse muito tempo longe dela. E ele teve essa humildade de abrir mão, de renunciar, né, a essa história de se tornar médico para ficar perto da mãe. A mãe era muito doente, tinha muitas crises lá, semelhante à epilepsia, alguma coisa assim. Desprendimento, né? Desprendimento, assim, ele já era uma alma evoluída desde o princípio. Com certeza. Muito bem. Aí o senhor Mariano pega e fala pro Eurípides: Eurípides, você é muito inteligente, você tem muito conhecimento, eu não tenho, eu sou uma pessoa da roça, eu tenho poucos conhecimentos para te explicar. Mas eu estou lendo esse livro aqui, e esse livro vai te esclarecer muita coisa.
Aí o que ele fez? Ele presenteou o Eurípides com um livro. O nosso querido Eurípides, olha só, João, nosso querido Eurípides pegou o livro, começou a ler, imagino eu, 7 da noite, 8 da noite, à luz de velas na época, né? Começou a ler e não parou de ler. Ele terminou de ler o livro na madrugada, no raiar do dia, na mesma madrugada. Nossa. Olha a inteligência desse homem, João. Eu não consigo passar das 50 páginas do livro. Ele leu o livro inteiro na mesma noite, na mesma madrugada, terminou de ler no comecinho da manhã, que ele ficou tão empolgado, né? Muito bem. Bem, a partir daquele momento, muitas respostas foram esclarecidas para o nosso querido Eurípides. Mas o Eurípides, ele ainda ficava invocado no seu íntimo com as bem-aventuranças, que tinha alguns questionamentos lá que ainda causavam uma certa dificuldade para ele compreender, né? O véu estava na frente, né? Vamos dizer assim, né? Que revelar é tirar o véu, né? Muito bem. Aí ele ficou curioso porque da reunião mediúnica. Ele falou: olha, eu vou na reunião mediúnica e se eu encontrar as respostas que eu espero encontrar, eu vou me tornar espírita. Aí ele foi acompanhado de um auxiliar, né? Você imagina, de Sacramento até a Fazenda Santa Maria, nós conhecemos lá, né? Dá uns 5 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, mas eles iam a cavalo, né? Então o Eurípides foi no cavalo dele e o auxiliar dele também foi junto, né? Certamente eles andavam com frequência juntos por causa de, se aconteceu alguma coisa, um ajudar o outro, né? Alguma coisa nesse sentido. Bom, aí eles foram e a reunião era no domingo às 10 da manhã. Ele chegou lá pouco antes das 10 da manhã e havia 2 lugares vazios na mesa lá da reunião. Os 2 lugares eram certamente para os 2, né? Para o Eurípides e o seu auxiliar. O senhor Mariano o recebeu e na hora que começou a oração para o início da reunião mediúnica, o Eurípides, em pensamento, ele conhecia os médiuns lá, as pessoas que estavam, ele conhecia todos. O Eurípides pediu em pensamento para que o espírito de João Evangelista explicasse as bem-aventuranças através do médium fulano de tal, que eu me esqueci o nome, e esse médium fulano de tal, ele, Eurípides, sabia que ele era analfabeto. Era um trabalhador rural, era um trabalhador do dia a dia, lá do rincão mineiro, né? Do interior do Brasil, melhor dizendo. E começou a reunião mediúnica. Quem foi que se manifestou? João Evangelista, fazendo a mais bela exposição sobre o Sermão do Monte, dirimindo todas as dúvidas, descortinando o véu de todas as dúvidas que pairavam na mente, no íntimo do nosso querido Eurípides Barçanufo. Que coisa maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Aí a partir daquele dia ele não tinha mais. Porque você pega por exemplo, né? Tem pessoas que querem ver a mesa levantar, né? Fenômenos de levitação, e querem ver a mesa girante, né? Que nem lá nos salões, né? Da Paris antiga, tal. E muitas pessoas querem ver os acontecimentos estrambólicos, né? Aquela coisa de David Copperfield e tal. E um fenômeno como esse é a prova intelectual da imortalidade, né? Como que uma pessoa analfabeta vai fazer uma exposição sobre o Evangelho de Jesus, as bem-aventuranças, e explicar à luz dos conceitos espíritas. À luz dos conceitos espíritas, e
sendo que isso foi pedido mentalmente. Só Eurípides e Deus é que sabiam que havia feito esse pedido, né? Sim. Então, quer dizer, você quer uma prova mais cabal do que isso? Então, eu sempre me reporto a esse fato quando as pessoas vão em busca, né, daqueles fenômenos, aquela coisa toda, né, que quer ver carcaça de animal voando, né? Sabe essas coisas? Materialização. Exatamente. Pois não, João. Tem um ponto. Olha, eu só me lembrei da história por causa do depois da morte. Não, assim, pra gente ver aí, assim, graças a Deus, né, que a gente já se desprendeu dessa necessidade dessas questões mais materiais, né? Porque hoje a gente quer buscar, estudar, vamos dizer, evoluir o nosso nível, né, de pensamento, de vibração, para a gente poder subir a nível de vibrações, né? Para poder inclusive trazer consolo para nosso coração sofredor e também para os irmãos do caminho. Até eu estava vendo aqui um pedacinho, Marcelo, se vocês me permitirem. Lógico, fica à vontade. Exatamente da obra Depois da Morte, que estava falando aqui sobre Jesus. Aí ele fala que tem um pedacinho aqui, são 2 parágrafos. É depois das 50 páginas. Depois das 50 páginas iniciais. 60 aqui. Aí ele fala assim, falando sobre Jesus. Há em seu coração imensa piedade pelos humildes, pelos deserdados. Todas as dores humanas, todos os gemidos, todas as misérias encontram nele um eco. Para acalmar esses males, para secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele irá ao sacrifício da própria vida, oferecer em holocausto, a fim de reerguer a humanidade. Quando pálido, olha que coisa linda essa frase, quando pálido se dirige para o Calvário e é pregado ao madeiro infamante, encontra ainda em sua agonia a força de orar por seus carrascos e de pronunciar estas palavras que nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. Olha que coisa linda. Pronunciar estas palavras que nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí ele fala esse pedacinho, olha só que para fechar, só para fechar, não vou ficar esticando. Diz assim: entre os grandes missionários, o Cristo, o primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido o privilégio de pequeno número. Para ele, o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes, se não pela inteligência, ao menos pelo coração. E lhes oferecia esse ensino sob formas que o mundo não tinha conhecido, com uma potência de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa que faziam fundir os gelos do ceticismo, eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si. Arrastá-los após si. Não é bonito, gente? Lindo. É muito emocionante. Como é que é o gelo dos... Um pouquinho antes aí. Que faziam fundir os gelos do ceticismo. O gelo do ceticismo. Eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si. É aquela parte ali que ele diz assim: nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. E realmente, quando a gente para analisar sobre esse prisma, é muito impressionante o que Jesus fez ali, né? Naquela situação toda. Existia um sofrimento físico ali acontecendo, e independente disso, ele passou por cima de tudo isso. Porque ele é o primeiro, né? Olha só, o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito da Verdade fez várias comunicações e nenhuma delas tem mais de 4 parágrafos. No máximo 5, pode ser que eu esteja enganado, se tiver uma ou outra, tem 5 parágrafos das mensagens. Olha só,
Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Confundir os orgulhosos. É porque era toda essa questão, né, que nós, a gente, né, não estamos aqui para julgar e nem criticar ninguém, mas assim, nós mesmos, né, estávamos lá, fazemos parte dessa humanidade em processo evolutivo. Mas assim, precisava ter esse divisor de águas, né, precisava ter esse exemplo, né, igual você fala assim, pregue o evangelho se necessário. Não, quem fala foi o Francisco de Assis, né? Eu sei, mas você sempre... Pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Então, assim, e aí o Cristo veio... Que é a ortopraxia, né? Nós nos apegamos à ortodoxia. Nós nos apegamos muitas vezes às palavras, mas não praticamos. Ou nos recusamos a praticar. Agora, o Cristo não, né? Cristo não. Tudo bem, o Cristo, nós estamos muito distantes do Cristo. Sim, mas tem pessoas que estão no mesmo patamar que nós e são capazes de fazer. Por que nós não podemos fazer? É porque o grande desafio não é que você seja alguém igual ao Cristo, mas que você introduza a sua prática, a sua rotina, os exemplos do Cristo. Cada um dentro da sua possibilidade, da sua limitação, do seu estágio evolutivo. Mas introduza a prática e não a recomendação, que a gente é muito bom de recomendar para o próximo, não é? Somos campeões em dar conselhos. Né? Dar conselhos. Mas o grande desafio, e acredito que a doutrina dos Espíritos venha para nos fazer aprender a viver o Cristo. Porque nós já o entendemos. Mas agora nós precisamos vivê-lo. Vivenciar. E aí, o Afonso, eu tenho procurado fazer caminhadas com muita frequência ali na represa, né? Que é um lugar muito agradável, tal, né? Então, sempre que eu posso, ou no final da tarde, ou no começo da manhã, então eu tenho ido lá fazer as caminhadas, né? Aí um dia desses, no final da tarde, eu fui lá, por volta de 5 da tarde, e eu vi uma cena assim, uma cena simples, mas ao mesmo tempo tocante e profunda. Duas senhoras, com cabelo comprido, né, vestidas à moda dos nossos irmãos evangélicos, né? E elas estacionaram o carro, né? Um carro já gasto, né, pelo tempo, um carro simples, e dentro, com muito amor e com muito cuidado, elas tiraram uma cadeira de rodas e em seguida colocaram na cadeira de rodas uma garota de aproximadamente 10 a 12 anos de idade, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, e portadora de paralisia cerebral, né? Sabe aquelas crianças que infelizmente, né, tiveram essa infelicidade, paralisia cerebral. Não tem controle motor. Não tem controle motor, fica na mesma posição por muito tempo, aquela história toda, né? E essas duas senhoras, né, eu não sei exatamente, né, se são mães, se são tias, né, certamente são familiares, parentes, né? E levaram para colocar, para tomar sol, né, para estar em contato com a natureza, para sair daquele ambiente só de ficar em casa, né? Exato. Aquele ambiente que é sala, quarto, banheiro, cozinha, sala, quarto, banheiro, cozinha, e levou lá, né? E aí teve um determinado momento que elas ficaram lá naqueles aparelhos, sabe aqueles aparelhos que a gente faz os exercícios, tal, né? Que são muito legais e que inclusive... Ginástica ao ar livre, né? E que inclusive eles estavam muito desgastados até uns 6 meses atrás, mais ou menos, né?
que estava tudo caindo aos pedaços, né? E aí, felizmente, o poder público trocaram e está tudo novo lá e tudo funcionando bonitinho. Até tenho a impressão que as pessoas estão mais conscientes, estão tomando mais cuidado e preservando, né? E aí então, aí eu não me contive e falei, né, para as duas, né, parabéns pelas manifestações de amor, né, pelo cuidado, pelo carinho que vocês cuidam dela, né? Então, quer dizer, ortopraxia, né? Preso também, né, Marcelo? Cuidador também. O cuidador ele acaba ficando limitado àquele espaço confinado e contido. Para o cuidador também é importante então, fazer isso. Esse contato com a natureza é o contato com a ordem natural. Exato. As energias são renovadas e as pessoas buscam isso intuitivamente. É o contato com Deus, né? Com a sua criação, com a sua manifestação mais sublime para nós, no nosso estágio evolutivo, que é a natureza, né? Sem dúvida. Muito bem. Bom, entrando um pouquinho agora no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, feitas essas considerações iniciais, para lá de iniciais, então nós vamos encontrar o Kardec fez esse resumo, e o resumo contém muitos princípios da doutrina espírita e também muitos princípios que foram 500 anos depois ensinados pelo mestre, né? Que nosso querido Sócrates, ele viveu 500 anos antes de Jesus lá na Grécia Antiga. Então ele diz assim: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. A alma, né, é atormentada pelo desejo de voltar a ele. Aí o Kardec, ele faz o comentário, né, que não se pode enunciar mais claramente a diferença e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma. Ou seja, né, o conceito está claro, né, sobre a pré-existência da alma, né? Já vivíamos antes, preservamos a individualidade, encarnamos, abandonamos o corpo pela desencarnação e preservamos a individualidade voltando para o mundo espírita, ou para o mundo espiritual, ou para o mundo das ideias, como Sócrates chamava, né? Mundo das ideias. Aí, o segundo conceito: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse bêbada, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus desvios, pois que está unida ao que é imutável. E a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Ou seja, quando nós valorizamos as coisas materiais, nós nos desviamos. E quando nós voltamos para a nossa essência, quando nós mergulhamos dentro de nós mesmos, aí nós voltamos os nossos olhos para as coisas espirituais, para aquilo que ele chama puro, eterno, imortal. Se vocês quiserem acrescentar ou me corrigir, por favor.
Enquanto tivermos, aí vem o terceiro ensino, né? Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizados sequer por um instante. Olha só o que ele fala, né? Quando nós nos prendemos excessivamente ao corpo, nós ficamos excessivamente preocupados com 1000 tolices, 1000 quimeras, IPVA para pagar, imposto disso, imposto daquilo, juventude, preservação do nosso corpinho, né? Botox para lá, botox para cá, cirurgia plástica, fio de ouro e assim por diante. Libertos da loucura do corpo, diz o Sócrates um pouquinho mais adiante, conversaremos então. Lícito é esperá-lo com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa a razão por que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não se lhes afigura de modo algum temível. De modo algum temível. Eu me lembro, né, o Divaldo conta nas histórias, né, das palestras dele, que teve um dos discípulos de Sócrates corrompeu o guarda na prisão onde Sócrates se encontrava, aguardando o julgamento e a posterior condenação. Corrompeu lá os guardas para facilitar a fuga de Sócrates, né? E o Sócrates disse: vou fugir para onde? Vou fugir para onde? Fugir de mim mesmo? E então ele fez com que o seu discípulo refletisse sobre a importância dele vivenciar aquela experiência de uma condenação injusta. E todos sabemos, e o nome Sócrates, o nome do filósofo, ficou imortalizado. Quantos juízes condenaram Sócrates? 72 juízes. Alguém sabe o nome de um deles? Ninguém sabe o nome de nenhum deles. Então, que importância que teve aquela condenação, que evidentemente era uma condenação injusta, que ele foi acusado de corromper a juventude, né, com as suas ideias, com os seus princípios, né? Tem um outro pensamento dele que ele diz que sobre a injustiça, só que agora me fugiu, espero que eu lembre no decorrer do estudo nosso. O quarto princípio: a alma impura nesse estado se encontra oprimida, se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra então em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam coisa da forma material, o que faz que a vida humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, são, porém, as almas dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam
continuam a vagar, até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. O Kardec comenta que não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria. É descrito qual mostra o Espiritismo nas evocações. Quinto ensinamento. Após a nossa morte, o gênio, daimon ou demônio, daimon, uma palavra de origem grega que significa gênio, espírito, não tem o sentido no sentido demônio, aquele ser eternamente voltado para a prática do mal, né? Então, gênio aqui é espírito. Os demônios, ou melhor, após a morte, o gênio que nos fora designado durante a vida leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Então você vê, né, que ele coloca deixa claro o conceito do anjo guardião, né? Que todos nós, cada um de nós, tem o seu anjo guardião. Se nós não ouvimos os seus conselhos, é porque deles nos afastamos. É porque do anjo guardião nos afastamos. Mas se nós estamos com eles sintonizados, certamente que eles nos inspiram e nos fortalecem em nossas dificuldades, em nossos desafios. Eu encontrei aqui duas frases. Opa, pois não. Sobre injustiça, talvez seja uma delas. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que um injustiçado? Ou melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la? Essa segunda sempre me tocou muito. Você estava buscando. É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Nós vamos entender isso com as consequências da lei de ação e reação, não é? E se você sofre uma injustiça, você tem a oportunidade de estabelecer o exercício do perdão, do entendimento da limitação e do desequilíbrio ou desarmonia do próximo e construir em si valores elevados de tolerância e de perdão. Se você comete uma injustiça, você entra numa atitude vinculada à lei de ação e de reação, onde você espera harmonizar essa injustiça com as consequências naturais, né? Então você precisaria passar por uma situação extremamente parecida com essa para que, valorizando, você neutralize aquela ação. Envolve dor, né? E quando você pratica a injustiça, você está se comprometendo, né? Talvez acho que era isso que talvez você estava buscando, né? O raciocínio, né? O Afonso, porque ao praticarmos uma injustiça, nós estamos nos comprometendo perante a lei de Deus, perante a lei de justiça, perante a nossa própria consciência, né? Que em suma é a prática da justiça. Não descanse enquanto não estiver harmonizado. Exatamente. E enquanto, por sua vez, aquele que sofre uma injustiça está se depurando, sim, né? Está se harmonizando, né? Como você colocou, com as leis
as leis de Deus, com as leis morais, né, vamos dizer assim. Eu me lembrei daquela passagem lá do livro Nosso Lar. Lembrei da passagem lá do livro Nosso Lar, em que o André Luiz, né, e o pai dele tinham prejudicado lá Silveira. Silveira, lá no caso Silveira. Olha a diferença. Capítulo sobre isso. O Silveira sofreu a injustiça e superou. Superou, né? E aí ele já estava, inclusive, ajudando lá nos samaritanos, né? A caravana dos samaritanos. Já estava ajudando a resgatar. Por outro lado, né, o pai do André Luiz ainda estava em situações muito complicadas. Muito complicadas, né? Lá nas zonas inferiores. E isso aí é legal assim, entre a forma de dizer, mas assim, o importante assim, é como a gente trazer para o lado prático, né, para o nosso entendimento também dos nossos queridos ouvintes, essa questão trazida para o lado prático, né, como isso é aplicado à nossa vida. E isso diariamente, né, aquelas questões. A gente, como a gente sempre costuma dizer o seguinte, a gente é levado a tomar decisões assim várias vezes, centenas de vezes durante o dia, né? E a gente tem a oportunidade de ser caridoso, de ser humilde, de ser, né, amigo, fraterno, né? Mas a gente muitas vezes prefere as ações que ficam no outro grupo lá, né, que são a inveja, o egoísmo, o orgulho, né? E aí a gente ainda continua, não estamos pagando a conta ainda, a gente está fazendo a conta, a gente precisa tomar essa consciência para a gente começar a pagar a conta, né? Uma visão muito prática, João. Ao invés de aumentar a nossa conta, vamos começar a saudar. E saudar com a vivência no bem. Convivência no meio. Porque, por exemplo, ali o Silveira, naquela situação... Pelo menos parar de se comprometer, né? Já é uma grande atitude, né? Para aumentar a dívida, né? Eu me lembro, que a minha querida Dona Marta, lá que eu sempre cito, ela dizia assim, o seguinte, olha a diferença que existe entre um processo, quando você vai pedir um dinheiro emprestado, né? Assumir um empréstimo, você vai com o coração apertado, tipo, eu sempre lembro do jeito que ela falava assim, a gente vai pensando, nossa, será que ele tem, será que ele vai me fazer passar vergonha na frente de todo mundo, ou vai me chegar e ser bondoso e me emprestar a quantia que eu preciso? Olha a diferença desse estado, né, de sofrimento para um outro momento em que você vai lá, saudade. Vou lá para entregar um cheque para o cara, para me livrar daquela dívida. Estou fazendo um paralelo aí com uma situação, vamos dizer assim, né, material, né? E olha a diferença, né? Mas assim, é muito próximo, né? O nosso coração vive, vamos dizer, vibrações muito próximas, né, nessa situação. A hora que a gente vai se comprometer, né, pegar um empréstimo, e a diferença de quando a gente vai lá saudar, né, Marcelo? Acho que para a gente avaliar o que a gente prefere. A gente prefere se endividar mais ou vamos começar a pagar essas contas, né, Afonso? Tomara. Tem alguns outros conceitos, nós não vamos ler todos, né? Mas nós convidamos os estimados ouvintes a buscarem esse resumo que se encontra na introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos apenas lendo alguns conceitos da doutrina de Sócrates e de Platão para analisarmos a analogia que há entre os ensinos do filósofo com os ensinos do mestre, que veio 500 anos depois, e mais tarde com os ensinos dados pelos benfeitores espirituais. Então nós vamos encontrar lá no ensino número 7 da doutrina de Sócrates e de Platão, ele diz assim: a preocupação constante do filósofo é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais do que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa.
Se a alma é imortal, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Se a morte fosse o item 9, se a morte fosse a dissolução completa do homem, essa é imbatível, viu? Esse pensamento é imbatível. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os ornatos que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Aí o Kardec comenta: equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, por conseguinte, um incentivo para o mal, que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta vida a outra vida, a entrada na vida futura. Nós vimos um conceito que me tocou muito, né, ontem, que eu achei muito bacana, que é o conceito do vazio existencial, que infelizmente tem sido muito comum, né, em nossos dias, né, o vazio existencial. E uma psicóloga fez um comentário muito bonito, que ela diz que o vazio existencial nada mais é do que a saudade de Deus. Então, as pessoas que lá se encontram no vazio existencial, elas, no íntimo, elas podem até negar a existência de Deus na imaturidade psicológica em que se encontram, mas nada mais demonstram lá no seu íntimo desse sentimento de saudade de Deus. Muito bacana, né? Nossa, lindo, bacana, muito lindo. Muito verdadeiro, né? Quer dizer, eu sinto que é muito verdadeiro isso aí. Bom, só para desfechar essa mensagenzinha aqui que vamos encontrar na obra Vivendo o Evangelho, psicografada pelo Toninho Baduí, pelo espírito André Luiz. Então ele diz assim: inúmeros pensadores e líderes religiosos propagaram suas ideias, mas Jesus é diferente. Inúmeros pensadores e propagadores, né? Mas Jesus é diferente. O Divino Messias é a própria lição de amor nos caminhos da vida. Ensina a honradez, mas com bondade. Exalta a fé, mas sem fanatismo. Insiste na paz, mas com trabalho, né? Esse negócio de querer que o mundo acabe e eu encostado no barranco, né? Eu quero que o mundo acabe e eu encostado no barranco, né? É muito comum essa expressão no interior, né? É verdade. Então é paz, mas tem que ter trabalho, né? Com suor. Proclama o perdão, mas sem arrogância. Acentua a justiça, mas com misericórdia. Essa que é a diferença do mestre, né? Essa aí é forte. Né? Porque não é só a justiça, é a justiça, mas tem misericórdia.
Convida à humildade, mas sem subserviência. Muitas pessoas confundem, né, humildade com subserviência. Não, e esse ponto, assim, é o seguinte, quer dizer, e aí muitos gostam daquela posição. Às vezes está vendo que a outra pessoa está lá naquela situação, assim, né, ficando subserviente. É um comodismo, né? Se acomoda naquela situação e acaba, assim... Às vezes gostando, pela incompreensão, né? Exato. Gostando. E olha como é importante a importância desses conceitos do André Luiz vir trazer essas coisas para nos ajudar a gente sair dessa ilusão, porque é uma ilusão, né? É um período, enquanto a gente estiver nesse tipo de postura, de atitude mental, a gente vai estar marcando passo e a gente precisa evoluir, né? Se a gente não evoluir, a gente não vai ser feliz, né? Sim. Afirma a compreensão, mas com discernimento. Ressalta a caridade, mas sem orgulho. Anuncia a firmeza, mas com tolerância. Exalça a resignação, mas sem conformismo. Os precursores do Cristo e os que vieram depois semeando a mensagem do mundo espiritual deixaram tratados e códigos a serem cumpridos. Jesus, porém, nada ordenou. Nada ordenou. Viveu as lições que ensinou e resumiu o roteiro de luz na inesquecível exortação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nossa, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. É bem aquela questão que a gente estava comentando aí. Que coisa linda, maravilha. Bem, encerramos essa primeira parte e retornaremos em seguida com a obra Boa Nova no capítulo 20.